Vamos abrir nossas Bíblias em 9, dos versos 25 a 33. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas respectivamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé, e Israel, que buscava a lei e justificava, e a justiça, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu grande amor e misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós e sua longanimidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Usa teu servo para falar aos nossos corações, e que essa igreja seja edificada, que nós possamos reconhecer o privilégio de sermos chamados teus filhos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender essas coisas e valorizar a obra de Deus, valorizar a nossa vida cristã como filhos adotivos do Senhor. Tudo isso nós entregamos em tuas mãos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele inicia a sua a palavra de Deus, carta de Romanos, capítulo 9, versículo 25, logo falando, citando dois versículos do profeta Oséias, para mostrar que o chamado dos gentios não devia surpreender os judeus. Os judeus estavam confusos, porque afinal o povo judeu era um povo escolhido de Deus. No entanto, Paulo, escrevendo aos romanos, ele vai dizer: olha, vocês têm que entender que já no Antigo Testamento se falava isso, e vamos entender isso. Então, ele faz uma advertência ao povo judeu. A gente tem que entender estas coisas para compreender qual é a nossa posição como filhos de Deus, como igreja cristã, igreja do povo de Deus, a igreja de Cristo. Então, no versículo 25, nós lemos aqui, na parte, vamos ler o versículo 25, que diz: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Interessante, o apóstolo Paulo, usando esse versículo aí, os judeus compreendiam corretamente isso, só que eles compreendiam o que realmente era lá no Antigo Testamento. O que significava isso? Nós devemos notar que em Oséias essas palavras se referem a Israel e não aos gentios. É interessante, por que o apóstolo Paulo pega um versículo do Antigo Testamento e joga no Novo Testamento, num contexto diferente, para que ele falasse sobre os gentios e não sobre os judeus? Então, aqui em Oséias antevém um tempo em que a nação de Israel será restaurada como um povo de Deus e sua amada. Nós sabemos que o povo de Israel estava totalmente longe de Deus.
E Oséias, chamando a atenção deles como profeta, diz que deu um alento a eles, dizendo que eles seriam restaurados. Mas para serem restaurados, eles tinham que passar por grandes dificuldades. Eles seriam provados. E o que tem a ver Israel sendo provado e nós como igreja cristã nos nossos dias, ou no tempo de Paulo? Então a gente vai entender isso através dessa palavra que Paulo está nos trazendo hoje à noite. Então, quando Paulo cita aqui Romanos, ele aplica ao chamado dos gentios. Ele está aplicando a palavra de Deus no Antigo Testamento, que era para os judeus, que era para o povo de Israel, para nós, para eu e você, para a gente entender. Presta atenção. E aí a gente pergunta: que direito o apóstolo tem de fazer uma mudança tão radical? Nós podemos até indagar. Parece que Paulo está fazendo algo fora do contexto. Não tem nada a ver, mas a gente tem que entender isso. Então nós podemos entender o seguinte: que o mesmo Espírito de Deus que inspirou Oséias, lá no Antigo Testamento, muitos anos atrás de Paulo, ele está falando e inspirando também Paulo a escrever a carta aos Romanos, inspirada pelo próprio Deus, para dar uma mensagem também para nós. Então, o Espírito de Deus inspirou essas palavras quando foram escritas no Antigo Testamento, e ele tem o direito de reinterpretá-la e reaplicá-las. Nós não temos esse direito, mas o Espírito Santo tem. Às vezes uma igreja que é formada de qualquer forma aí, que cresce aí assustadoramente, elas aplicam os versículos fora de contexto, que não tem nada a ver com aquilo que está escrito, e eles montam uma igreja totalmente fora dos padrões de Cristo Jesus. Mas aqui não, Paulo inspirado, ele vai falar para nós. Ele fala que a misericórdia foi estendida aos gentios, e isso é surpreendente. Talvez você não tenha atentado a esta ligação tão importante. Se o povo de Deus, que era um povo escolhido de Deus, se um povo de Deus que foi separado para ser seus adoradores, adorar a Deus, um povo que teve todos os privilégios, que Deus entregou os oráculos de Deus a ele, e levantou Moisés para escrever o Pentateuco, para mostrar qual era a realidade da humanidade, da criação de Deus, revelou através de Moisés, entregou ao povo judeu, ao povo de Israel. No entanto, esse povo esqueceram de Deus, esqueceram totalmente de Deus. Os judeus foram administradores do oráculo de Deus, foi um grande privilégio para eles, mas não compreenderam a vinda do Messias. Isso é que era mais importante. Tudo que se falava no Antigo Testamento era a respeito do Messias, aquele que viria para dar a remissão dos pecados que eles faziam constantemente no templo, oferecendo sacrifícios. Mas eles não entenderam a mensagem. Deus tem uma afeição a nós grandiosíssima, irmãos, da qual não tínhamos direito. Nós não tínhamos direito, nós não éramos o povo escolhido. Nós não éramos da comunidade de Israel. No entanto, Deus, Ele se agradou de nós. Ele tem misericórdia de nós e nos chamou de seu povo. Fomos adotados sem ter direito de nascimento. Nós não nascemos como o povo judeu nasceu. Os filhos de Abraão, da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez alguns, a semana passada a gente falou, tem alguns aqui que talvez sejam descendentes do povo de Israel. Mas nós, a maioria, não fomos chamados, não tivemos o direito de nascimento para começar. Em Cristo Ele nos chama de seus amados. E lá em João, ele diz, é dito que somos um presente do Pai dado ao Filho. Isso é interessante. O próprio Senhor, nosso Deus,
nos resgata e diz: aqui, meu filho, este é o presente que eu estou lhe dando para você. Esse povo aqui separado é o meu presente para você, meu filho. Então, o próprio Deus dá um presente, e nós somos o presente para Ele. Interessante. Se você e eu somos um presente para o Filho de Deus, que valor nós temos diante do Pai, diante de Cristo Jesus? Então a gente tem que refletir sobre isso. O segundo versículo citado por Paulo, do profeta Oséias, que é de Oséias 1:10, que está aí no versículo 26, que diz: e no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mais uma vez, o Antigo Testamento, esse versículo não se refere aos gentios, mas à futura restauração de Israel ao favor de Deus. Então, no entanto, Paulo o aplica ao fato de Deus reconhecer os gentios como seus filhos. E Paulo está dando uma ênfase, citando esses dois versículos. Temos aqui mais um exemplo da liberdade do Espírito Santo, de citar os versículos do Antigo Testamento no Novo Testamento e aplicá-los de maneira distinta do contexto original. Nós participamos da família de Deus, mas Deus tem apenas um filho, nós sabemos. É interessante isso, porque Deus nos colocou em Cristo, nós participamos da filiação, nós não somos por natureza filhos de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus, agora por adoção. E parece, irmão, que muitas vezes, e eu bato sempre na mesma tecla, parece que você e eu não esquecemos que somos filhos de Deus. Porque muitas vezes nós nos comportamos como filhos de Deus. Nós nos comportamos como filhos da ira, filhos do diabo, que muitas vezes o próprio Senhor Jesus, confrontando os fariseus, e disse: vocês são filhos do diabo, porque se fossem filhos de Deus, faziam as obras de Deus, mas vocês fazem a obra de Satanás. E muitas vezes, irmãos, nós até somos confundidos nós mesmos. Será que nós somos realmente filhos de Deus quando nós olhamos para o nosso comportamento como cristãos? Como filhos de Deus por adoção, um privilégio tão grande como filhos de Deus. Isso é a indagação que a gente tem que fazer. Segunda coisa, a advertência do povo da igreja visível. Olha o versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que a gente pode entender aí? Né? A gente pode entender o seguinte: a rejeição de todos, exceto de um remanescente de Israel, que é tratado aí desde o versículo 27 até o versículo 29. Vamos entender isso. Isaías predisse que, apesar da possibilidade de Israel se tornar uma nação extremamente numerosa, apenas uma minoria dos filhos de Deus seria salvo. É isso que Isaías está dizendo. Olha só, o povo de Israel foi um povo preservado. Você não vai encontrar nenhum egípcio verdadeiro, nenhum egípcio legítimo. Você não vai encontrar nenhum filisteu vivo hoje, nenhum daqueles que atacaram Jerusalém, que foram usados por Deus para corrigir Israel, nenhum babilônico, ninguém da raça daquele povo existe hoje, exceto o povo de Israel. Um povo que foi preservado, um povo que foi trazido até os nossos dias, que se tornou numeroso em todas as nações, que influenciou o mundo com o Deus único, o Deus verdadeiro, o Jeová Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, eles não reconheceram o Messias que tanto eles esperavam. E a gente tem que colocar isso na nossa mente para a gente entender que privilégio nós temos, que posição nós temos. Como é que um povo que viveu com Deus, que viu as maravilhas de Deus, Deus na frente agindo, abrindo o mar, fazendo coisas grandiosas, no entanto eles
não reconheceram as promessas de Deus e o Messias de seu próprio Filho que veio para lhes salvar. Então, a gente vê aqui que o remanescente vai ser salvo. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Isaías 10, 22. Paulo está olhando para trás, para a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão. O que Deus fez? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Se a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 22, versículo 17, nós vamos ver lá que Deus chega para Abraão e diz: multiplicarei a tua descendência como as areias, as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Então, de acordo com as Escrituras, a maioria não entrará no reino dos céus. A maioria dos judeus não entrará no reino dos céus. Nós vemos lá em Apocalipse que tem 144 mil. Os testemunhos de Jeová dizem que são eles. No entanto, tem mais de 144 mil testemunhos de Jeová, então o restante está fora. Né? A gente sabe que 144 mil significa o povo de Israel, 12 mil de cada tribo, que será testado na tribulação, onde duas testemunhas virá pregar sobre Cristo e o Evangelho, para que eles se convertam. Então, diante de uma numerosa nação de Israel, somente 144 mil serão salvos e entrarão no reino de Deus. E os outros, quem são? Somos nós, você e eu. Que privilégio você tem, que privilégio eu tenho. E aí, o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com tudo isso, irmão? Jesus, ele alertou sobre isso em Mateus 7, versículo 13 e 14. Abre lá suas Bíblias. De acordo com as Escrituras, a maioria não entrará no reino dos céus, no povo de Israel. Mas quem entrará no reino dos céus? Você e eu, junto com o remanescente de Israel. E quem somos nós? O que devemos fazer? E aí a palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Quanto à igreja de Cristo, como é que nós, como igreja, devemos nos comportar? Estamos seguros por fazermos parte de uma igreja visível? Pergunta é essa. Você está seguro? Você se sente seguro fazendo parte da igreja visível de Cristo? A igreja local, a igreja batista regular em Mangabeira? Ou qualquer igreja que você faz parte, que faz parte da igreja de Cristo, juntando todas elas, no mundo todo? Você está seguro? Aprendemos que as pessoas fora da comunidade de Israel foram salvas, enquanto as pessoas de dentro não. Né? Entendeu aí, ó? O povo de Israel era um povo que fazia, que cumpria as leis, que buscava a justiça, que lia o Novo Testamento, decorava, botava na cabeça, sabia de cor muitos e muitos versículos. As crianças eram educadas, inculcadas dia e noite. Eles estavam dentro da comunidade, dentro do povo de Deus escolhido. No entanto, Deus chama os de fora. Por quê? Porque apesar de tudo que eles faziam, eles não reconheceram Cristo como nós reconhecemos. A gente pensa o seguinte: tornar-se membro da igreja ou receber o batismo não é uma garantia de redenção, irmãos. Tornar membro de uma igreja e ser batizado, e sentar no banco e ouvir a palavra, isso não é sinônimo de estar garantido para entrar no reino dos céus.
Não é assim. Não é dessa forma somente. A vantagem em fazer parte da igreja visível, a pergunta é, tem gente que pensa que qual o problema? Eu não preciso ficar fazendo parte da igreja visível de Cristo. Por que eu vou fazer parte? Por que eu vou me tornar membro quando eu for batizado? Nós temos que entender isso. Há vantagem sim, primeiro, porque os oráculos de Deus que foi entregue para o povo judeu naquela época, foi entregue para nós no Novo Testamento. O Novo Testamento confirma o Antigo Testamento, mostrando quem é Jesus para nós. E nós entendemos, através do Espírito de Deus, que foi entregue a nós, que o Novo Testamento é a promessa cumprida do Antigo. E aí, dentro da igreja, você tem a vantagem, né? Nós sabemos que nem todos que pertencem à igreja visível participarão do reino de Deus. Isso é verdade, né? Agora, Jesus chamou a atenção. Ele chamou a atenção como? Pelo menos em 3 partes. Ele chamou a atenção, primeiro, quanto ao joio no meio do trigo, certo? No meio do trigo vai crescer o joio, parecido com o trigo. No meio do trigo vai ter o mesmo crescimento, e isso significa que no meio da igreja vão ter pessoas que parecem que são crentes, no entanto não serão quando estiver no tempo da colheita. Mostrarão quem eles são. Um é joio, outro é trigo. Aí também, quantas pessoas que honraram com os lábios, mas com o seu coração estavam longe de Deus, somente honravam a Deus com os seus lábios, mas isso não estava dentro do seu coração. E aí Jesus fala sobre isso também. Quanto a muitos naquele dia hão de dizer-me, olha lá no capítulo 7, versículo 22 de Mateus, que diz, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, Senhor? E em teu nome não fizemos muitos milagres, Senhor? Versículo 23, Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Alguns dirão, eu já fui batizado naquela igreja. Certa feita eu estava evangelizando nos bairros em volta da igreja lá no Crato, que eu era pastor. E a gente evangelizando, nós dividimos os bairros e começamos a visitar casa por casa. E aí a gente começou a encontrar muita gente, mas muita gente, que diziam, eu já fui daquela igreja. A igreja dos americanos, eu já fui daquela igreja. Eu digo, a igreja não é dos americanos, a igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja Batista Regular Maranata. Eu disse, mas eu já fui batizado naquela igreja. Eu já participei daquela igreja. Eu ganhei muita coisa do missionário. Está aqui, eu ganhei uma geladeira. Eu ganhei um fogão, esse fogão aqui. Está entendendo? Era desse jeito. Os missionários eram as pessoas excelentes, mas eles davam presentes. E as pessoas, quando o pastor brasileiro chegou lá, era o pastor Sérgio, coitado, ele sofreu muito, mais do que eu. Ele chegou lá para assumir a igreja, e o pessoal continuou pedindo as coisas. Ele disse, eu sou pastor brasileiro, eu não sou americano. Eu não tenho dinheiro como eles têm. Eu não posso, eu vou lhe dar, sabe o quê? A palavra, está aqui. Aí ele apertou, as pessoas começaram a sair até pela janela. A igreja de 80 membros ficou em 20. E quando a gente foi evangelizar lá, a gente encontrava, já foi daquela igreja, já fui batizado. Eu entrei numa casa, tinha um casal que disse assim, eu já fui diácono daquela igreja. Meu amigo, você já foi diácono daquela igreja? Puxa vida, vamos voltar para a igreja. Tentei trabalhar com eles estavam em processo de separação. Eles começaram a voltar para a igreja, depois eles não aguentaram, porque não tinha o que tinha antes. Eles saíram da igreja, se separaram, hoje estão separados, acabou tudo, está longe de Deus. E todos aqueles que nós visitamos, todos eles só iam para a igreja por causa das festas, por causa das coisas que tinham, no Natal, no Dia das Mães. Somente nas festas eles frequentavam.
e eram membros daquela igreja. Então, irmãos, uns vão dizer, eu fui diácono, eu estava ensinando na escola dominical. O Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Jesus fez estas advertências à igreja visível. A Bíblia nos diz, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Salmo 16:7. Aliás, 1 Samuel 16:7. É remotamente possível ser um verdadeiro crente em Cristo e não se envolver com a igreja visível. É remotamente possível. O que é remotamente possível? É quase que impossível um crente verdadeiro não participar da obra de Deus dentro da igreja visível. Se ele não participa, irmãos, existe uma coisa triste e perigosa na vida desta pessoa. E a gente tem que fazer uma autoanálise da nossa vida. Essa circunstância não deve durar muito tempo, não. Se verdadeiramente estamos em Cristo e se estamos na palavra de Deus, sabemos que o nosso dever é fazer o melhor para a comunhão visível do povo de Deus. A igreja é um lugar onde os meios da graça estão concentrados, irmãos. É um lugar onde você absorve o alimento necessário para a sua vida cristã. E se você não participa, se você não vem para a escola dominical, se você não vem para o culto de adoração, se você não participa do evangelismo, se você não lê a palavra, não medita, irmão, tem algo errado na sua vida. Tem algo errado na sua vida. E Deus vai suportar até quando? Onde nós ouviremos a exposição da palavra? Na escola? Na empresa? Em um congresso? Nos corredores de um congresso? Não, irmãos, é na igreja. Versículo 28 diz, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Interessante. Quando Isaías disse isso daí, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, Isaías 10:23, ele estava se referindo à invasão da Palestina pelos babilônicos, ao exílio subsequente de Israel. O povo judeu estava totalmente longe de Deus, estava oferecendo migalhas, era oferecendo animal defeituoso, fazendo por obrigação, fazendo as coisas relaxadamente. E Deus chamou a atenção através dos profetas, chamou, esperou, ficou insistindo. E aí Isaías diz, olha, Deus vai cumprir cabalmente e em breve. E aí a Babilônia veio e arrastou multidões, levou o povo de Israel cativo e passaram 70 anos no exílio. 10.000 jovens de uma vez, de 14, 15, 16 anos, no qual Daniel estava no meio, Sadraque, Mesaque e Abednego. No entanto, eles foram os remanescentes de Israel, que cumpriram o que eles aprenderam e foram abençoados por Deus. Nós sabemos disso, principalmente Daniel. Agora, isso aconteceu com o povo judeu, não tem nada a ver com a gente? Tem a ver com a gente. Porque se o povo judeu recebeu todas essas dádivas e não reconheceram e não fizeram o que deveriam fazer, o que vai acontecer com eu e você se não fizermos? Temeremos? Ficaremos tranquilos? Estamos selados pelo Espírito de Deus e não precisamos fazer mais nada? Enquanto algumas poucas pessoas fazem alguma coisa, a maioria fica sem fazer nada. Estou falando da igreja geral de Cristo, a igreja visível de Cristo. Em todo o mundo o esfriamento está grande. E na nossa igreja também? Também sim. Eu tenho que chamar a atenção.
Será que você reconheceu a dádiva de Deus na sua vida? Você sabe que daqui a pouco você vai morrer? Pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos, mas é daqui a pouco. 40 anos, 50 anos é daqui a pouco, irmãos. E aí você vai olhar para trás e vai dizer: o que eu fiz? Qual foi o legado que eu deixei? Eu tive o privilégio de poder participar da obra de Deus e eu não fiz nada. Eu só fiquei sentado no banco ouvindo. A gente não pode, irmãos, viver uma vida medíocre diante de uma grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. A gente não pode viver assim. E se eu estou chamando a atenção, não sou eu, é o próprio Deus. Na minha vida também. Porque o que está sendo aplicado aqui é para mim também. Primeiro para mim, para que eu possa falar para vocês. Versículo 29 diz: Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como Isaías já disse, isso daí, se não existisse remanescente, se nenhuma semente da flor se espalhasse, a colheita teria fim. Mesmo que Deus julgue Israel, ali permanece uma semente que dará o seu fruto na estação. Terceiro ponto é advertência a um povo insensato. A conclusão de Paulo é, versículo 30, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, o que decorre da fé? Paulo pergunta sobre a que conclusão se pode tirar de tudo no tocante ao presente à era da igreja. Por um lado, os gentios que não buscavam a justificação, nenhum de nós, nenhum de vocês, buscavam justificação. Vocês estavam perdidos na sua religião, vocês estavam sem rumo. Ninguém sabia nem que era justificação. E se Cristo Jesus morreu por mim, eu não quero nem saber. Era assim que a gente tratava. A gente buscava perversidade com os nossos próprios corpos, com a nossa própria vida, com a nossa intenção do próprio eu, de passar por cima das pessoas, de conseguir uma posição, que certamente não buscavam justiça própria, vieram a alcançá-la pela fé no Senhor Jesus Cristo. Claro que nem todos os gentios foram justificados, mas somente os que creram no Senhor Jesus. Nós recebemos os benefícios do Evangelho, embora nunca os tenhamos pedido. Você jamais disse assim: Senhor, me dê um Evangelho para mim. Talvez algum... Não, ninguém fez isso. Senhor, eu quero entender o Evangelho. Você só disse isso depois que Deus tocou você. Mas antes disso, você não queria nem saber de ler a Bíblia. E se você lia, era por curiosidade alguma coisa, mas o Espírito Santo não tocava em você e você não estava nem aí. Você podia ler de trás para frente 100 vezes a Bíblia e isso daí não ia significar nada para você e para mim. Você não estava preocupado em estudar as Escrituras do Antigo Testamento como o povo judeu fazia. Você não se importava com a lei de Moisés que o povo judeu decorava e muitos aplicavam em sua vida. Você não buscava justiça em Deus de jeito nenhum. Na misericórdia de Deus você encontrou o que não estava procurando, irmãos. Buscando, e aí a gente vê que o povo buscava pelas próprias forças. No entanto, o povo judeu buscava pelas próprias forças. Olha o versículo 31 que diz: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por outro lado, Israel, que buscava a justificação com base
na observância da lei, nunca encontrou por este meio que pudesse obter justiça? Como pode ser isso? Paulo, ele diz que aquele que estava fora da comunidade histórica da aliança redentora encontraram a pérola de grande valor. Nós encontramos a pérola de grande valor. Se você tivesse vários campos e você soubesse que havia uma pérola de grande valor, você vendia todos os seus campos, todas as suas riquezas, para você comprar aquela pérola. No entanto, a pérola veio para nós, sem vendermos campo, sem fazermos nada. Ele veio para nós como um presente. Nós não precisamos sacrificar nada, nós não precisamos fazer nada para receber a pérola de grande valor. Ela veio para nós gratuitamente. No entanto, para eles, os que estavam dentro, perderam. João 1:11 diz assim: veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Perderam aquilo que nós achamos, aquilo que chegou até nós, que foi outorgado a nós. Versículo 32 diz: porque não decorreu da fé, e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Senhor Jesus. O motivo é claro: os judeus se recusaram a crer que a justificação é pela fé em Cristo, e continuaram a buscar obstinadamente a justiça própria mediante o mérito pessoal. Tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo Jesus o Senhor. E aí aquele a quem Deus designou como pedra angular do seu reino, tornou-se pedra de tropeço, uma pedra de ofensa. Israel tropeçou na graça. Eles caíram sobre seu Messias, achavam que não podiam receber o favor de Deus e dependiam da retidão deles. Uma coisa interessante, aproximadamente 80%, olha só, 80% dos cristãos nos Estados Unidos, 80% é muita gente, de todos os cristãos que se dizem cristãos nos Estados Unidos, eles dizem o seguinte, acreditam que poderão chegar ao céu por meio de suas boas obras. Você pergunta para um cristão dentro da igreja cristã, como é que você vai chegar aos céus? Ele diz: fazendo boas obras. Como pode ser isso, irmãos? Agora, na comunidade cristã, no Brasil, já está acontecendo a mesma coisa. Você pergunta para uma pessoa de outra denominação, como é que você vai chegar ao reino dos céus? Ele vai dizer: pelas boas obras, porque eu tenho que dar dinheiro para a igreja, para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, e tal, e tal, e tal. É assim que muitos pensam. E aí é o seguinte, uma campanha evangelística se perguntou: você alcançou um momento em sua vida espiritual em que tem certeza de que quando morrer vai para o céu? A maioria respondeu que não tinha certeza. Se eu perguntar para você, você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Hein? Você tem certeza? Vamos, igreja, vocês têm certeza? Diga sim. Cadê a convicção? Sim. Não estou vendo a convicção. Tem que ser sim mesmo. Já pensou nisso? Nós estamos tão envolvidos com o mundo que a gente não tem convicção de dizer sim. Se você morresse, outra pergunta, esta noite, e estivesse diante de Deus, e Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você diria? 90% das pessoas deu a resposta que chamamos de justiça pelas obras. Eu tentei viver uma vida boa vida. Eu fui à igreja de vez em quando, às vezes, muitas vezes eu fui para a igreja. Ou eu contribuí financeiramente para uma boa causa. E apenas 1 em cada 10% responderam:
não há razão pela qual Deus deveria me deixar entrar no céu, exceto porque Ele prometeu que, se eu colocasse a minha confiança no seu Filho, Ele me aceitaria na sua família. Essa é a minha única esperança, na vida e na morte, não na minha própria justiça, mas na dele. Essa é a resposta. Foi pedra de tropeço. Versículo 33 diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Foi exatamente isso que o Senhor pronunciou por intermédio de Isaías. A vinda do Messias a Jerusalém teria dois efeitos. Primeiro, para alguns ele seria pedra de tropeço e rocha de escândalo. Isaías 8,14 diz: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. E outros creriam nele e não veriam nenhum motivo para vergonha, ofensa ou decepção. Isaías 28,16 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Se você e eu creu em Cristo, a pedra angular, a pedra que não foi para nós uma pedra de tropeço, que nós não envergonhamos do Evangelho, nós não envergonhamos da cruz, que é loucura para os homens, mas para nós é motivo e poder de salvação. Se você crê nisso, você tem que viver uma vida de acordo com aquilo que você crê. A igreja de Cristo, a igreja visível de Cristo é uma coisa, a igreja invisível de Cristo é outra coisa. E é a igreja invisível de Cristo que Cristo virá e buscar. E essa igreja é a igreja remanescente. É o remanescente. É diante de 40 milhões de evangélicos no Brasil, que somente uma parte destes irão para o céu, para o reino de Deus. Irmãos, nós estamos perdendo o privilégio de sermos um país missionário. Deus esperou que esse país prosperasse, e ele prosperou, sim. Se você olhar para 10 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver um outro Brasil hoje. Agora, no tocante a sermos cristãos, nós temos o privilégio de poder participar da obra de Deus com mais afinco, com mais amor, porque temos a possibilidade de fazer isso, e enviar até missionários para o exterior, como as igrejas do Brasil estão fazendo. No entanto, as igrejas estão se desviando do caminho, estão se preocupando com os seus afazeres, com a igreja local sendo um clube, sentados somente ouvindo ou se preparando para alguma festa na igreja. No entanto, não estão fazendo o que deveriam fazer. A igreja da China, só para terminar, os chineses, que são o povo mais populoso do mundo, eles estão se convertendo, apesar de que 70 milhões do Partido Comunista são contra, enquanto no Brasil nós temos 40 milhões de evangélicos. Na China nós já temos 135 milhões de crentes verdadeiros, que estão se reunindo nas florestas, escondidos, que estão pregando o Evangelho, que as pessoas estão se convertendo dia após dia. Eles não estão se preocupados com o templo, eles não estão preocupados com as coisas deste mundo, eles estão se preocupados com o mundo do porvir, da vida eterna, a glória de Deus, do reino dos céus. E nós estamos nos preocupando com nós mesmos, na nossa vida que passa, e que nós não vamos deixar legado nenhum se a gente não se preocupar em fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus nos dê sabedoria, força de entender o que
Deus está falando através das cartas de Paulo, através do Evangelho, através do Antigo Testamento, em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos pela Tua palavra, pela Tua exortação em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, fracos, frágeis diante de Ti, mas sabemos, ó Deus, que se fizermos, nos entregarmos a Ti, reconhecendo que precisamos ser consertados, ó Deus, diante de Ti, nós sabemos que o Senhor nos fará grandes maravilhas da Tua graça, da Tua misericórdia e de Teu poder. Que nós possamos fazer tudo com alegria. Ajude esta a ser uma igreja missionária, uma igreja de comunhão, uma igreja de alegria, uma igreja que possa estar presente, ó Deus, diante do Teu poder, diante de Ti, Senhor, e o Senhor dizer: vinde a mim, entre no Teu reino, participa da Tua glória. Nós Te rogamos que o Senhor nos dê esta graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.